Imagine por um instante. Você fez tudo certo, depois de anos planejando, você finalmente abriu o seu negócio dos sonhos, uma cafeteria. Não poupou despesa nenhuma. A máquina de expresso é a melhor do mercado, importada da Itália. O café é grãos especiais, de origem única, que você mesmo selecionou. Cada detalhe, da porcentagem da gordura do leite até a temperatura da água, tudo foi pensado e otimizado. Você criou objetivamente a xícara de café perfeita. No dia da inauguração, você abre as portas todo orgulhoso porque o seu produto é incrível. O aroma do café é maravilhoso e o seu produto é impecável. Mas então você realiza algo bem estranho. Do outro lado da rua, uma outra cafeteria que abriu no mesmo dia e que tem uma fila na porta. Uma fila. E você, intrigado, atravessa a rua para investigar. A máquina deles é boa, mas não é igual à sua. O café é bom, mas também não tem a complexidade do seu. Então por quê? Por que a sua cafeteria perfeita está vazia enquanto a deles prospera? Então você observa um pouco mais e percebe. O nome do Wi-Fi deles é Cafeína e Conexão. A senha está num quadro negro e diz: a vida é muito curta para um café ruim. O barista está sempre sorrindo e chama os clientes pelo nome. Ao lado do caixa, um pote de biscoitos com um bilhete, um mimo para adocicar o seu dia por conta da casa. Eles não estão apenas vendendo um café, eles estão vendendo um sentimento, um momento, um refúgio. E nesse instante, uma pergunta desconfortável ecoa na sua mente. E se o melhor produto não for suficiente? Talvez você não tenha essa tal cafeteria, talvez você tenha um software, uma agência ou um consultório, ou até seja um freelancer incrível. Você se dedica, você aprimora a sua técnica, você tem um currículo incrível, entrega um trabalho de altíssima qualidade. Mas sente que o reconhecimento, os clientes, a valorização não correspondem ao seu esforço e a tudo que você investiu em si mesmo, ou até no seu negócio. Você sente como o dono da cafeteria perfeita, mas sempre vazia. Se essa história ressoou com você, é porque ela revela uma camada oculta do sucesso, uma verdade que a maioria dos profissionais e empreendedores ignora. Eles estão tão aficionados nos seus produtos e nas entregas que não têm tempo de olhar e abrir um pouquinho a perspectiva. A verdade é que as pessoas não compram o que você faz, elas compram como você as faz sentir. A sua jornada comigo começa agora e nesse vídeo a gente vai explorar como multiplicar o valor do seu negócio ou até mesmo o seu valor profissional com pequenas mudanças na percepção. E eu prometo que será incrível. É aquela cereja do bolo, aquele 1% que a gente investe e retorna 10 vezes mais. Eu me chamo Agatha e se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. A gente está desenvolvendo um conteúdo que vai fazer a diferença para você ter uma nova percepção e alcançar os seus sonhos. Então eu garanto que você não perde por nos seguir. Pelo contrário, você só ganha. Caneta e papel na mão vão te ajudar a absorver todo o conteúdo, porque nós vamos explorar diversos aspectos para deixar esse vídeo bem completo e profundo. Você já parou para pensar em como você decide as coisas? Não as grandes decisões, como casar ou mudar de um país. Eu estou falando das pequenas. A marca de pasta de dente que você pega na prateleira, o clique impulsivo em algum anúncio, a escolha de um restaurante em vez de outro. Você provavelmente acredita que faz uma análise rápida de custo-benefício, uma escolha lógica. Mas e se eu te dissesse que isso é uma ilusão? Uma história que seu cérebro conta para si mesmo para que você se sinta no controle. A verdade, comprovada por décadas de pesquisa e um prêmio Nobel, é mais estranha e fascinante. A chave para entender por que a cafeteria vizinha está cheia e por que algumas marcas parecem ter um poder mágico sobre a gente está em aceitar uma realidade desconfortável. Nós somos máquinas de sentir e ocasionalmente a gente pensa que não é o contrário,
Imagine que dentro da sua cabeça existem dois personagens. Essa ideia popularizada por esse cara aqui é a revolução mais importante que você terá sobre o comportamento humano. O primeiro personagem é o cientista, é a sua mente consciente, lógica e analítica. É a voz que você ouve na sua cabeça. Ele é bem metódico, cuidadoso, adora uma planilha e comparações. Se você precisa resolver um problema matemático, é ele que entra em cena. O problema desse personagem é que ele é incrivelmente preguiçoso e consome uma energia mental gigantesca. Ele só é acionado quando obrigado. O segundo personagem é o piloto automático. Ele é o seu inconsciente, ele é rápido, intuitivo, emocional, mestre em reconhecer padrões. Ele sente. É ele quem te faz desviar de uma bola na rua, mesmo sem você pensar muito. É ele que te dá uma boa ou má vibração de uma pessoa que você acabou de conhecer. Ele é o verdadeiro herói silencioso, tomando 95% das suas decisões diárias para economizar aquela energia preciosa do seu cérebro. Agora aqui está o segredo de tudo que a gente vai discutir. A maioria das empresas gasta todo o seu tempo e dinheiro tentando convencer o cientista, enquanto o piloto automático é quem realmente toma as decisões. O seu concorrente, lá com a fila na porta, ele entendeu exatamente isso. O cardápio dele não apresenta uma tese sobre a origem do grão. Pelo contrário, o cardápio dele vende o nome do café como abraço da manhã, que é uma mensagem direta para você sentir. O primeiro passo nessa jornada não é aprender uma técnica, é uma mudança de mentalidade. É parar de lutar contra a natureza humana e começar a dançar com ela. É aceitar que para ter sucesso, a sua principal tarefa não é construir um produto perfeito. Opa, peraí, eu não estou falando em baixa qualidade. Eu estou falando de a gente atingir sempre uma perfeição. A sua tarefa é criar uma experiência psicologicamente ressoante com seu cliente. E é por isso que muitas vezes melhorar o seu produto tem retornos decrescentes. Ou seja, você investe muito dinheiro na melhora do seu produto para ter um incremento muito pequeno nas vendas. E isso é você apelando para a sua parte lógica que diz que ao investir muito, obviamente você retornará muito. Mas eu estou aqui para te dizer que, baseado em pesquisas publicadas, que melhorar a percepção dos seus clientes tem retornos crescentes e que não é preciso investir muito dinheiro para isso. Estamos dando vazão agora para o nosso lado que fala diretamente com as emoções, que é o verdadeiro centro de poder das decisões. Agora que você conheceu esses dois personagens que duelam pela nossa atenção, você está pronto para o próximo passo. E eu vou te dar ferramentas que permitirão dialogar diretamente com o lado emocional do seu cliente. A primeira ferramenta que eu te entrego vem desse cara aqui, que é um mago da publicidade. Ele nos ensina que se você está tentando resolver um problema humano, usar a lógica é como tentar abrir uma fechadura com um martelo. Você precisa da chave certa. E essa chave é psicológica. E o que é essa psicológica? E o que é a psicológica? Enquanto a lógica ela se preocupa em mudar a realidade, que seria o produto, a psicológica ela se preocupa em mudar a percepção da realidade, que é o significado do produto. E para o cérebro, a percepção é a própria realidade. Ele vai nos dar 4 técnicas para aplicar a psicológica e muitas delas também são faladas por esse outro cara aqui no seu livro. Então a técnica 1 é: a emoção mais tóxica para qualquer experiência do cliente é a ansiedade da incerteza. Aquele sentimento torturante de não saber o que está acontecendo. Somado a isso, a gente tem uma aversão ao ócio. A espera passiva é psicologicamente dolorosa. Então, o maior inimigo não é a espera em si, mas a qualidade da espera. Então, a pergunta-chave que você tem que se fazer é: onde o meu cliente é forçado a uma espera passiva e incerta? Como eu posso transformar essa espera em um processo ativo, interessante e transparente? A Uber, ela percebeu exatamente isso. Ela percebeu que, ao chamar um motorista, havia uma ansiedade por não saber quando o motorista ia chegar. Será que ele estava muito longe? Será que eu vou esperar muito tempo? Será que eu vou me atrasar para o meu compromisso? A Uber, logicamente, ela não reduz o tempo de espera. Ela aniquila a ansiedade da incerteza e a aversão ao ócio. Ou seja, você sabe onde o carro está e
você também tem alguma coisa para fazer, que é acompanhar o carrinho lá se mover no aplicativo. Técnica 2. A prática de mostrar ao cliente o trabalho que está sendo feito nos bastidores. O esforço visível, ele justifica o preço e aumenta a confiança. Então a chave aqui é qual parte do meu processo interno eu posso revelar para o meu cliente para que ele valorize mais o resultado final. Agora vamos falar um pouquinho da Domino's Pizza. Ela originalmente tinha um canal telefônico para que você pudesse ligar e saber por que seu pedido estava demorando ou atrasado. Quem lembra disso? Só que ela descobriu que esse canal, justamente ele, diminuía a ansiedade pela incerteza, que a gente falou lá no item 1, mas era um fator de atraso para o próprio produto. Imagina você ter que verificar o tempo todo com sua equipe o porquê determinado pedido não chegou. Foi aí que ela adotou o processo da transparência. Ela transformou a espera por uma pizza em um entretenimento e criou um processo de tracker, que é o mesmo que o iFood já tem e usa, que é aquele famoso João está preparando o seu pedido, João saiu para entrega. Cada etapa mostrada, ela não acelera a entrega, mas ela aumenta a antecipação e a percepção do cuidado. A técnica 3 diz que o seu cérebro ele não grava uma experiência inteira, ele apenas grava os picos, o momento mais intenso e o fim. Então, você não precisa que seja tudo perfeito para o seu cliente. Você precisa que ele tenha um pico extraordinário e um final memorável. É isso que ele vai guardar. Então, a pergunta que você deve se fazer é onde eu posso criar esse pico de encantamento e como eu posso garantir que a última interação do meu cliente seja impecável. Agora, a gente vai falar um pouco do IKEA. Por que o IKEA te vende um cachorro-quente barato na saída das suas lojas? Para garantir que a sua memória final da experiência seja positiva e de ótimo valor, ofuscando a frustração de ter que montar os móveis. A segunda ferramenta vem do Richard. Ele é que é o ganhador do Nobel. E ele desenvolveu a ideia de nudges, que significa literalmente um empurrãozinho. Com ela, você não força ninguém a ir a lugar nenhum. Você desenha um caminho de forma tão intuitiva que a direção certa se torna mais natural. Um exemplo disso é a colocação de alimentos saudáveis no nível dos seus olhos num supermercado, por exemplo. Ou a criação de adesivos com desenho de mosca e mictórios para aumentar e melhorar a pontaria dos usuários. É influenciar o comportamento das pessoas de maneira previsível, mas sem proibir as outras opções. E para desenhar um caminho irresistível, o seu nudge precisa ter 4 características. Primeira, ele precisa ser fácil. Você está construindo um muro ou uma ponte? O atrito é o inimigo da ação. A Amazon, por exemplo, ela patenteou a compra por um clique, por um motivo. A facilidade não é uma conveniência, é uma arma estratégica. Então a pergunta que você pode se fazer é: onde está o esforço que eu exijo do meu cliente? Como que eu posso eliminar isso? Atraente. Os seus olhos vão para onde? A sua emoção é atraída pelo que se destaca. A beleza e a simplicidade são sinais de profissionalismo e confiança. Então eu posso me perguntar qual é a única ação que eu quero que o meu cliente tome nessa página ou nesse e-commerce, por exemplo. Ela é a coisa mais atraente visualmente? Social. É para onde a manada está indo. Quando estamos em dúvida, a gente olha para o outro. Ver que as outras pessoas também compraram aquilo que a gente está desejando é um poderoso sinal de segurança para o nosso cérebro. Então, a pergunta que você pode se fazer é: como eu posso mostrar ao meu cliente que ele não está sozinho, que outros já trilharam esse caminho e foram bem-sucedidos? Oportuno. Qual é o momento exato de maior necessidade ou de maior motivação do meu cliente para eu apresentar a minha mensagem? O que você pode fazer? Mapeie o passo a passo que um cliente leva para comprar de você. Encontre um ponto que a maioria desiste, que é o seu atrito. Agora desenhe o nudge, usando o framework que eu dei para você agora. Você vai tornar a escolha do cliente mais fácil, intuitiva e atraente. A terceira ferramenta, a gente vai falar sobre gatilhos, e a mente por trás deles é o psicólogo Robert Cialdini. Essa última ferramenta desvenda as chaves mais antigas do comportamento social humano. E elas são os porquês automáticos que a nossa mente usa para dizer sim. Quais são essas chaves? Primeiro, a chave da reciprocidade. Se você me dá algo de valor, eu me sinto na obrigação de te dar algo em troca. É um código de favor. Então, como que a gente pode usar isso?
Pare de pedir, comece a servir, dê antes de ganhar. Segunda chave, a chave da prova social. Na incerteza, a gente segue a manada. Se muitos estão fazendo algo, o nosso cérebro, ele é preguiçoso, ele assume que é a coisa certa a ser feita. Se um restaurante está cheio, a gente pensa logo que a comida é boa. Na verdade, a gente não sabe, mas a gente assume que ela é boa. Então, é o código da tribo. Como que a gente pode usar isso? Mostre os seus números. Exiba os seus melhores depoimentos. Exiba os seus melhores depoimentos e avaliações. Mostre logos de empresas que já confiaram em você. Terceira chave, a chave da afeição. É incrivelmente difícil dizer não a quem a gente gosta. E nós gostamos das pessoas que são parecidas com a gente, que nos elogiam, que cooperam com a gente. Então, como que a gente pode usar isso? Seja mais humano, conte a sua história, mostre os seus bastidores, admita os seus erros, use uma linguagem que o seu público usa, encontre pontos em comum. Pessoas se conectam com pessoas. Quarta chave, a chave da autoridade. A gente é programado para seguir a orientação de especialistas, justamente para evitar o esforço da gente mesmo se tornar especialista em tudo. Então, seguimos orientações de figuras que a gente percebe como especialista. Um jaleco branco, um certificado na parede, um título, é o código da hierarquia. E como que a gente pode usar isso? Não presuma que as pessoas sabem que você é bom. Mostre as suas medalhas, certificados, prêmios, menções na mídia, anos de experiência, escreva artigos, dê palestra, eduque seu mercado, posicione-se. Você precisa ser um guia confiável. 5. A chave da escassez. O medo de perder uma oportunidade é um motivador muito mais poderoso do que a perspectiva de ganhar algo de igual valor. É o código da urgência. E como que a gente pode usar isso? Se a sua oferta é genuinamente limitada, em tempo, vagas, bônus, deixe isso claro. A escassez força a gente a sair da inércia e tomar uma decisão. Sexta chave, a chave do compromisso e da coerência. Se eu já comecei, eu tendo a ir até o fim. Uma vez que a gente dá um pequeno passo, a gente quer agir de forma consistente com ele. É o código da identidade. E o que você pode fazer? Olhe para a sua oferta principal. Qual dessas 6 chaves você poderia usar de forma ética e verdadeira para tornar o sim do seu cliente uma resposta mais natural e intuitiva? Você anotou tudo? Agora eu te convido a pensar como você pode aplicar todo esse conhecimento na sua vida profissional. E se esse vídeo fez sentido para você, segue a gente, ativa o sininho, porque o meu propósito aqui é ajudar você a alavancar sua carreira. Se você lembrou de alguém que pode se beneficiar desse conhecimento, encaminhe para essa pessoa. Vamos criar uma corrente do bem que se ajuda, que se coloca para cima. Eu te vejo no próximo vídeo.